Há uma semana da eleição presidencial nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris intensificaram a busca pelo voto dos indecisos. Aqui na América Latina, a preocupação é como a definição do novo presidente americano pode ou deve impactar em temas como imigração, comércio e meio ambiente. Para falar sobre isso, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Webel. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que a política internacional, tudo que envolve a geopolítica, influencia muito na decisão dos eleitores e também no debate entre os candidatos norte-americanos. Em especial a América Latina, ela ganhou um destaque maior ultimamente na preocupação dos eleitores e também dos candidatos do que nas últimas eleições, por causa das questões que a gente citou aí, migração, também do comércio exterior. Como que a gente enxerga a América Latina nesse processo eleitoral americano? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a Record News. A gente pode entender a América Latina de duas maneiras, né, nesta eleição de 2024. Primeiro, uma perspectiva da própria imigração. Nós vimos agora no final de semana, por exemplo, em um dos palcos, um dos momentos políticos ali de Donald Trump, seus apoiadores, enfim, verbalizando contra os imigrantes latinos, sobretudo porto-riquenhos, que é um território dos Estados Unidos. Então, a pauta imigratória ela está muito presente, principalmente no discurso de Donald Trump. Kamala Harris também, eu gosto de pontuar bastante, né? Ela teve um discurso anti-imigração enquanto vice-presidente, até mesmo antes de ser vice-presidente, chegou a dizer numa das suas visitas aqui à América Latina, dizendo não venham, né, de maneira irregular para os Estados Unidos, mas ela muda este discurso em virtude da importância que ela dá ao voto do imigrante latino-americano. Uma segunda dimensão, Gustavo, aí sim a gente está falando de fato dos países, né? Ou seja, como hoje a América Latina ela se apresenta para os Estados Unidos como uma região estratégica, ou seja, estratégica por quê? Nós temos aqui, por exemplo, a Venezuela, uma porta de entrada para a presença de outras potências externas, como China, Rússia, Irã, e os Estados Unidos, evidentemente, seja um governo democrata, um governo republicano, não deseja que os seus principais adversários estejam no seu, abre aspas, né, quintal de casa, digamos assim. Essas questões geopolíticas também estão presentes. Eu agregaria ainda um terceiro elemento, digamos assim, para o tema de América Latina e eleições nos Estados Unidos, que é, obviamente, a questão econômica, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pergunta, né, a um eventual governo Trump, a um eventual governo de Kamala Harris, seria benéfico ou não para os produtores latino-americanos? Isso está muito na pauta. Se a gente olha, por exemplo, traduzindo aqui de uma maneira muito didática, né, no governo republicano de Donald Trump, que me sinaliza que será mais protecionista, mais nacionalista econômico, os países latino-americanos saberão que provavelmente seus produtos serão sobretaxados pelo governo Trump. Já no governo de Kamala Harris, a gente tem essa incógnita. Como é que será a política comercial, a política econômica do governo de Kamala Harris para os países latino-americanos? Então, se apresentam dessas três maneiras: imigração, questões geopolíticas e questões econômicas comerciais, o tema de América Latina nas eleições dos Estados Unidos deste ano. Professor, você falou dessas questões comerciais. Muito se pergunta se, em um eventual segundo mandato, Trump fortaleceria ainda mais esse seu comportamento protecionista. Ele vem dizendo que ia colocar taxas de importação de 10% para todos os países, de 60% para produtos que vêm da China. Se isso realmente acontecer, a gente pode esperar uma reação em cadeia, afetando todo o comércio global, tendo impactos também aqui para o Brasil. Sem sombra de dúvidas, Renata, porque hoje a gente vive numa economia interdependente, né? Então, no momento que o candidato, o ex-presidente Trump, anuncia que vai taxar, né, dar uma sobretaxa de 10% para todos os produtos importados, envolve aqui no caso do Brasil, por exemplo, desde o suco de laranja até peças de avião da companhia da empresa Boeing, produzidos aqui no Brasil, significa que esse produto ficará mais caro e menos competitivo. Por outro lado, se ele vai taxar 60%, que eu, enquanto economista e cientista político, acho que isso é totalmente inviável, isso acabaria com a economia dos Estados Unidos,
mas na hipótese de ele tentar aplicar 60% de tarifas, né, em produtos chineses, isso abre uma janela de oportunidades para o próprio Brasil e para os demais países produtores de commodities aqui na América Latina, que vão enxergar na China, com este déficit comercial causado por uma sobretaxa dos Estados Unidos, uma oportunidade de vender para a China, né? E vice-versa. Claro que isso está muito no campo das promessas. Nós sabemos, né, que Donald Trump, durante seu governo, adotou um modelo mais protecionista, mais de nacionalismo econômico, e que, em certa medida, em alguns momentos, foi até favorável para a balança comercial brasileira naquele período. Algo que a gente não sabe como será no governo de Kamala Harris. Se ela dará sequência a uma política comercial de Joe Biden, terá a sua própria política comercial, ou seguirá o que o governo Obama fazia, por exemplo, que naquele momento também o Brasil teve um déficit comercial. O Brasil e muitas nações latino-americanas tiveram um déficit comercial com o governo democrata. Historicamente, se a gente pega, né, Renata, e acompanha a série histórica, né, de balanças comerciais, Brasil, países latino-americanos, em sua maioria, claro que há exceções, com os Estados Unidos, durante governos republicanos, há uma tendência de uma não piora dessa balança comercial, porque nós sabemos o modus operandi, nós sabemos como é que funciona essa política comercial, e é mais difícil de lidar com governos democratas. A gente ouve muito isso de diplomatas, de cientistas políticos norte-americanos, membros do governo norte-americano, essa dificuldade de se pensar uma política comercial, uma política econômica entre governos democratas e governos latino-americanos, porque aí sim há interesses, evidentemente, que não encontram sintonia, né? São interesses que não estão alinhados, digamos assim. Professor, analisando do ponto de vista da influência política dos Estados Unidos no bloco ou a falta de influência, olhando para os dois candidatos e a situação aqui no bloco, se a gente analisar, tem o Brasil muito mais à esquerda, com o presidente Lula, Colômbia, o próprio México, outros países mais à direita, como a Argentina, em que o presidente, inclusive, tem uma admiração por um dos candidatos, Donald Trump, deixa isso bem claro. Como que essa influência essa escolha americana pode mudar a influência dos Estados Unidos aqui? Como que o eixo sul, por exemplo, criado ou falado muito pelo presidente Lula, pode acabar sendo influenciado por uma mudança de governo nos Estados Unidos? Bom, analisando dois cenários, né, Gustavo, ou seja, os dois cenários possíveis, a vitória de Trump ou Kamala Harris, lá, hipoteticamente, no governo Trump, a gente tem um governo mais à direita, né? Alguns analistas colocam até um governo de extrema direita, o que entraria dentro do aspecto político sem problema nenhum. Então, sim, você teria proximidade com o governo Trump, com governos, por exemplo, da Argentina, de Javier Milei, né? Teria talvez uma certa proximidade com o governo do Paraguai, né? Já um governo de Kamala Harris, a gente não pode pensar, Kamala Harris, por ser uma candidata democrata, é uma candidata que tem um alinhamento automático com países governados por partidos de esquerda ou de centro-esquerda, como Brasil, Chile, Colômbia, enfim, né, ou até mesmo a própria Venezuela do ditador Nicolás Maduro. Então, num eventual governo Kamala Harris, eu vejo que essa costura política ela seria mais complicada, porque nós não sabemos quais serão, aliás, sabemos, né, mas não sabemos o quão intenso será este relacionamento no governo de Kamala Harris com os países latino-americanos em temas de imigração, questões comerciais, os posicionamentos divergentes dos países latino-americanos com relação a uma série de temas que são centrais para os Estados Unidos, como os conflitos internacionais, como questões de mudanças climáticas, as questões de direitos humanos, por exemplo. Então, sempre os meus alunos me perguntam, professor, como é que seria, por exemplo, um relacionamento, mais especificamente, né, Brasil e um governo Trump, governo Lula e governo Trump? Eu vejo que o governo brasileiro se pautaria muito pelo pragmatismo, né? Sempre trago como exemplo o governo Bush e o governo Lula, em que ambos tinham uma relação até de amizade, e eram de campos políticos totalmente opostos. E eu pego novamente o caso do governo Lula 3 com o governo Biden, em que há uma intencionalidade de aproximação, mas aquela aproximação também pragmática, porque há interesses que acabam, né, divergindo, há uma divergência de posicionamentos com relação às questões da guerra na Ucrânia, às guerras no Oriente Médio, às questões comerciais,
Então, eu vejo que talvez tenha uma certa nebulosa em cima de um governo Kamala Harris sobre qual seria o relacionamento com o Brasil. Claro que, além do aspecto político e ideológico. Professor, te agradeço pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, boa noite.